Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians reage rápido e vence o Sport. O Casares joga demais. O Fagner sempre bem, né? Todos os destaques e a grande questão: ainda dá para pegar uma vaga na Libertadores? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já vou falar dessa vitória corintiana, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado, e você pode acessar tudo sobre o seu time do coração. Lá tem notícias, estatísticas, resultados, transferências em tempo real e a grande novidade das temporadas 2021, transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga e também do Campeonato Francês. Não perde tempo, vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Era necessário reagir rápido. Depois da derrota, da forma como foi para o rival Palmeiras na segunda-feira, 4-0, o Corinthians precisava voltar para o seu rumo, porque ali muitos questionamentos, né? E até mesmo em termos de pontuação tá muito difícil. O Corinthians perdeu muito tempo no campeonato, ficou lá flertando com a zona do rebaixamento, depois meio de tabela. Apesar da retomada, apesar da recuperação, você perder pontos agora pode te deixar fora de um G6, que pode ser G7, pode ser G8, mas isso o Corinthians não tem que se preocupar nesse momento. Muita gente pergunta, será que dá ainda para o Corinthians beliscar uma vaga na Libertadores do ano que vem? É óbvio que dá, mas o Corinthians precisa primeiro pensar em pontuar, vencer os seus jogos. Não conseguiu bater o rival, o Palmeiras estava com fome, estava com intensidade, o Corinthians não entrou com a competitividade adequada para aquela partida e foi completamente dominado pelo rival, mas reagiu rápido, venceu o seu próximo jogo e agora tem que ser assim, tem que vencer o máximo de partidas disponíveis para tentar se aproximar daquele bolo dos 6 primeiros colocados, sem pensar ainda em G7 ou G8. E na sequência, se calhar de pintar mais uma vaga, aí o Corinthians se beneficiar disso. Os 2 próximos jogos, por exemplo, né, o Bragantino na segunda-feira, que é um time que está muito bem no segundo turno, né, que deu uma recuperada na Neoquímica Arena, vai ser um jogo difícil, e depois na quinta-feira o Bahia fora de casa. O Bahia também tá querendo escapar do rebaixamento, mas o Corinthians está num momento técnico superior, então tem condições de obter essa vitória também. Cada jogo agora vai ser uma decisão buscando essa vaga na Libertadores do ano que vem. Hoje o Corinthians chegou a 45 pontos e foi importante uma vitória por 3-0, porque, de novo, no saldo, o Corinthians passou o Santos. Os 4-0 sofridos tinha complicado, né? O Corinthians, na verdade, faz o 5-0 no Fluminense, passa o Santos, mas toma 4 do Palmeiras, só que com a derrota do Santos para o Fortaleza e a essa vitória por 3-0 sobre o Sport, o Corinthians novamente passa o Santos e hoje é o 8º. Mas a pontuação tem 45 e o 6º, que é o Grêmio, tem 51. Só que o Grêmio tem um jogo a menos. O Palmeiras, que é 5º, que tem 51, também tem um jogo a menos. Então, essas equipes ainda podem se aproximar ainda mais do pelotão de cima. Mas o Corinthians tem que mirar mesmo essa 6ª colocação por enquanto, e no momento 6 pontos a diferença. Então, o que tem que fazer? Vencer o máximo número de jogos possíveis. Agora, tem bola para isso? Tá jogando bem? Bom, o Sport está numa situação delicada, está na parte de baixo da tabela, está tentando também escapar do rebaixamento. Mesmo assim, como eu disse, era necessário reagir, até pela postura que o time havia tido contra o Palmeiras no Allianz Parque. E reagiu. A gente já viu um time com outra pegada, outro envolvimento, outra intensidade. O Corinthians estava desfalcado, não tinha o Gemerson, mas Bruno Mendes, mais uma vez, se afirma como um zagueiro em nível de titularidade. Se você não tem... Perdão, não tinha o Gil, né? Ele atuou ao lado do Gemerson. E isso é muito legal, porque se você não tem o Gemerson, o Bruno estava fazendo a dupla de zaga com o Gil. Aí você não tem o Gil suspenso, o Bruno fez a dupla de zaga com o Gemerson e os dois jogaram muito bem. O Bruno vem se tornando um jogador que poderia muito bem ser titular, é que o Gemerson assumiu a posição, mas é mais uma opção que ganha o Corinthians na defesa. Não tinha o Gabriel, que foi expulso no derby, e aí o Wagner Mancini optou pelo Camacho, e já vi muitas críticas na rede social. É que o Camacho não é um jogador, digamos assim, brilhante tecnicamente, que aparece, mas ele é um cara de muita movimentação, é um cara de muita aplicação tática e por isso os treinadores costumam escalá-lo, né? O Camacho foi muito querido pelo Thiago Nunes, agora o Mancini também quando tem a oportunidade. Muita gente perguntou por que não o Cantilho,
que é um jogador mais técnico, de construção de jogo. O Ramiro, por exemplo, estava de volta ao time e foi a opção, especialmente nessa segunda função de meio campo do Wagner Mancini, por esse combate um pouco maior. O Corinthians poderia perder um pouco mais dessa compactação, dessa marcação no meio, se tivesse o Cantillo. Mas contra o Sport eu acho até que ele poderia ter jogado. O Ramiro não faz necessariamente a função de primeiro volante, mas de repente poderia testar, Ramiro e Cantillo. Ele optou por Ramiro e Camacho. Agora, o que joga o Casares é brincadeira, O Casares está mantendo um nível no Corinthians assim que ele... bom, o jogo contra o Palmeiras ninguém jogou nada, Mas ele mantém um nível de categoria no jogo em que muitas vezes o Sport jogou, obviamente, numa estratégia mais recuada, proposta pelo Jair Ventura, de tentar especular lá na frente, e ficou muito recuado. A gente via que o Corinthians atacava e tinha 7, 8 jogadores do Sport dentro da área. Era difícil entrar mesmo. Muitas vezes o Corinthians conseguia pelo Fagner e o Mosquito pelo lado direito. De novo, nessa jogada muito forte, o Fábio fica um pouco mais pelo lado esquerdo, o Fagner apoia no lado direito e o Mosquito com muita velocidade, consegue o facão, consegue penetrar. Teve muitas chances e muitos ele acabou desperdiçando, falta um pouquinho de acabamento ao Mosquito. Ele é um jogador rápido, ele consegue chegar à frente do adversário para poder concluir a jogada. A tomada de decisão ela não tá o ideal ainda. E muitas vezes quando ele teve a bola do jogo ali para finalizar, finalizou fraco, fez um cruzamento quando poderia ter chutado a gol, mas acabou marcando um dos gols, justamente o primeiro gol do Corinthians num passe ridículo do Casares para homenagear o meu amigo Everaldo Marques, que estava narrando o jogo, inclusive. Foi incrível e o Casares é fundamental nesse tipo de jogo, porque ele é o jogador que clareia a jogada. No momento que você está com dificuldade de entrar, você só vai conseguir penetrar, você só vai conseguir fazer algo diferente com um jogador diferente. Com um jogador que vai surpreender a linha defensiva, que vai modificar o tempo da jogada. É isso que o Casares faz. Quando você espera um passe, ele talvez espera um pouco mais para dar e o jogador errar a passada, o defensor, para a bola chegar no atacante, para penetrar a linha. Quando você acha que ele vai tocar para um lado, ele toca para o outro. É por isso que é necessário um meia armador com tanta qualidade como o Casares, e é o que ele faz. Foi o que ele fez nesse gol do Mosquito. Ele clareia a jogada tá ali, um ferrolho armado pelos jogadores do Sport, e de repente num passe ele deixa o Mosquito na cara do gol. E aí o Corinthians faz 1-0. Faz o 2-0 imediatamente no começo do segundo tempo com o Matheus Vital, que vai também se afirmando como um jogador em nível de titularidade. É importante a gente falar isso. Não sei se ele vai ser o titular ou se o Otero vai voltar e vai pegar a vaga de volta. Acabou saindo por conta da Covid. Mas o Matheus é um jogador de muita movimentação, é um jogador que dá esse recurso do chute a média distância, que dá a possibilidade de ter um parceiro na armação ali pro Casares. É um jogador muito técnico. Se ele não é tão rápido, ele tem alguns movimentos interessantes. Eu gosto muito desse jogador. Acho que ele vai crescendo, vai se afirmando, e coletivamente o time funcionando, ele tende a crescer. Faz um belo gol, mais um belo gol numa jogada pessoal, numa jogada completamente individual. Destacar também o Fagner, vou falar da assistência dele pro gol do Jô, mas chovendo molhado, O Fagner realmente, ele ataca e defende com a mesma qualidade, um cara que não cansa, e a Fiel já conhece, há muitos anos, ele mantém o nível como sempre, e o lado direito ofensivo do Corinthians depende muito do Fagner, porque ele combina jogadas com quem está caindo por ali de uma forma muito competente, E dessa vez, quando ele dá essa assistência pro terceiro gol, ele tá à frente da área, e ele dá um passe, de novo, mais ou menos do que o Casares fez, Ele clareia a jogada ali pro atacante. Tá todo mundo esperando um cruzamento para a área, ou uma abertura na direita para que venha um cruzamento, ou uma outra jogada um pouco mais óbvia e burocrática, e ele consegue surpreender a todos, deixando o Jô na frente, E com uma perninha direita ele consegue ainda deslocar, o Luan Poli faz a defesa, e aí na sequência ele acaba concluindo. O Jô também vale uma menção, porque ele foi decisivo, fez o terceiro gol, e há muitas críticas sobre o futebol do Jô, que está tentando sair da área, que está tentando fazer o pivô, que está tentando. Eu vejo, assim, um esforço do Jô em tentar contribuir para a equipe. É que é nítido que ele não consegue fazer tudo o que gostaria, tudo que o torcedor gostaria, que o Wagner Mancini provavelmente, que até ele gostaria de fazer. Ele tem sérias restrições de mobilidade. É impressionante, ele domina a bola e ele demora muito tempo para fazer um segundo movimento,
para ou tentar um passe ou até mesmo uma finalização. Ele já não tem aquela velocidade para impedir que o defensor chegue na frente. Mas ele está tentando da sua maneira. Agora, quando a bola cai no pé dele, a gente conhece, né? O Jô é um exímio definidor, tentou com a direita, mesmo que tenha saído fraquinho, obrigou o Luan a fazer uma grande defesa e no rebote ele aproveitou, e aí quando ela cai no pé esquerdo dele, não tem o que fazer, né? Bola na rede. De novo, o Jô não pode ser a solução para o Corinthians. E é nítido, eu acho que está todo mundo vendo isso, de que o Jô pode jogar mais um tempo no Corinthians, sendo uma alternativa, entrando no segundo tempo, aproveitando bola aérea, ajudando em alguns jogos complicados, está tudo certo. E a sua história jamais será apagada, mas se o Corinthians quiser pensar em títulos no ano que vem, tem que pensar em reforçar o seu elenco em alguns setores, e na centroavância eu acho que é uma questão fundamental. O Ramiro voltou e voltou bem, né? Um jogador de muita entrega, que marca o campo inteiro, corre o campo inteiro. É impressionante como ele se firma também cada vez mais nesse time do Wagner Mancini. O Fábio Santos, a gente também, né, não cansa de referir aqui defensivamente, pela sua liderança, um cara que constrói o jogo desde a defesa, né, arma muito a defesa corintiana, e quanto a isso não tem muito o que falar. O Cássio até começou a ser um pouquinho mais, digamos, ameaçado, receber mais bolas no segundo tempo, evidentemente, né, depois que o Sport se lançou ao ataque ou em contra-ataques, mas me chamou a atenção que esse Corinthians do Mancini, cada vez mais, é um time que fica com a bola, é um time que tenta jogar, é um time que tenta construir, que começa a criar repertório, e a gente viu isso no jogo de hoje, né? No segundo tempo, no início do segundo tempo, no início não, né? Na metade do segundo tempo, né? Quando já estava até 2-0, o Corinthians estava todo no campo de ataque, queria buscar o terceiro gol, queria fazer o terceiro gol, perdeu muitas oportunidades, perdeu chances com o Vital, com o Casares, com o Mosquito, depois entrou o Léo Natel para dar essa movimentação. É óbvio que o Corinthians tem limitações. Quando enfrenta uma equipe do nível do Palmeiras, sofre. Vai enfrentar daqui a pouco uma equipe até não tão mais qualificada, mas que vem no momento bom, como é o Bragantino, e possivelmente vai ter dificuldades exatamente nesse repertório, nessa necessidade de você buscar alternativas no teu banco de reservas, ou quando você está desfalcado, ou quando você precisa mudar o jogo. Isso o Mancini não tem. E por isso a gente precisa valorizar o trabalho. Estar em oitavo, buscando uma vaga na Libertadores, com tudo o que aconteceu na temporada, jogando um futebol interessante até pelas suas pretensões, diante de todos os fatos, e ainda está com chances de conseguir algo legal nesse campeonato, eu acho que tem que valorizar o trabalho do Mancini, mas pensar para frente. Olhar para frente de que muito precisa ser feito se o Corinthians quiser elevar o patamar desse ano, porque o Corinthians não é time para ficar beliscando ou brigando apenas por vaga, né? É um time que disputa títulos, mas para isso falta muito. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!